Cheque Mais Notícias. Assunto que foi trazido à discussão nacional primeiro por este jornal. O convite que o juiz federal Sérgio Moro recebeu do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. O juiz federal Sérgio Moro disse que vai analisar, né, Mark? Exatamente, Denian. Moro afirmou que caso o nome dele seja indicado para o Supremo Tribunal Federal ou para o Ministério da Justiça no governo de Bolsonaro, ele vai refletir sobre o convite. Em nota divulgada pela Justiça Federal, Moro disse, abre aspas, sobre a menção pública pelo senhor presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal, quando houver vaga ou para ser indicado a ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente, o convite será objeto de ponderada discussão e reflexão. Fecha aspas. A possibilidade para que Moro ocupe o cargo de ministro da Justiça foi feita por Bolsonaro durante entrevista à Record TV na última segunda-feira. Na avaliação de Bolsonaro, Moro é um símbolo do Brasil. E é mesmo. Ontem comentamos esse fato aqui. Me parece, a mim, que o juiz federal Sérgio Moro declinará do convite que recebeu para ser ministro da Justiça, portanto, para integrar o Poder Executivo, e aguardará um convite, se ele vier, para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte, para ser um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. De qualquer sorte, a bola da vez, quando o assunto é justiça no país, é o juiz paranaense Sérgio Moro. O professor Moro, o juiz da Lava Jato, ele alcançou uma dimensão que vai muito além do que se espera de um homem público. Quando o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que ele é um símbolo do Brasil, não há nenhum exagero nisso, ele é mesmo. Tem camiseta, tem bandeira com a estampa do Moro, tem ele foi votar e é aplaudido, tem uma dificuldade, qualquer lugar público que vai, todo mundo pede para tirar foto, e precisa andar com segurança, porque a gente sabe como que essa gente é, né? A gente do crime e gente que defende o crime. Então, ele tem a vida muito restrita hoje em Curitiba. Curitiba é uma cidade grande, só que não, né? Nós somos uma grande cidade, gigante cidade. Só que não, ao mesmo tempo somos a nossa província. Porque tem várias Curitibas, e Curitibas têm vida própria. Tem uma Curitiba que é a Curitiba do Boqueirão, do Alto Boqueirão, do Auer. Tem uma Curitiba que é a Curitiba da cidade industrial e bairros vizinhos. Tem uma Curitiba que é a Curitiba de Santa Felicidade e do São Brás. Tem várias Curitibas dentro de uma cidade só. E dentro dessas microcidades, a nossa vida é muito daqui para ali, dali para aqui. A gente não vai... É muito difícil quem tem um deslocamento dentro de uma grande cidade, né? Então nós vivemos numa grande cidade, mas que é uma pequena cidade, onde tá todo mundo se encontrando toda hora. Então, dentro de uma realidade como essa, o juiz federal Sérgio Moro virou uma personalidade aqui da cidade. Então, é dentro desse ponto que o presidente eleito Jair Bolsonaro convida o Moro. Eu imagino que ele vai esperar a vaga do Supremo, embora o Mark tenha informações de que não é de todo descartada a possibilidade de ir ao Ministério da Justiça, né, Mark? Não, Daniel, ele conversa com muitas pessoas, com vários interlocutores. Sérgio Moro vai amanhã ao Rio de Janeiro conversar pessoalmente com o presidente eleito Jair Bolsonaro, vai à casa de Bolsonaro e lá, apertando a mão e olhando no olho do presidente, deve receber o convite oficial, que é o que ele disse na nota, e vai avaliar o que acontece. Vamos retomar aqui, Daniel, ouvinte de ontem já sabe, mas só para quem chegou agora, Sérgio Moro tem várias variáveis. A primeira é que ele, aceitando o Ministério da Justiça, teria dois prós. O primeiro é começar em Brasília uma movimentação mais pesada, no sentido de efetivar a ida dele ao Supremo, no final de 2020, que é quando o ministro Celso de Mello se aposenta, e, segundo interlocutores, garantiria que Bolsonaro não fizesse nada que fosse contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, trocando em miúdos, para o mundo jurídico, a ida de Moro ao Ministério da Justiça significaria que Bolsonaro não faria caca. Por outro lado,
Moro resiste em impedir a exoneração da Justiça Federal e colocar nas costas a estrutura pesada de um ministério, Denian. Moro não quer ser responsável por ordenar despesas do Poder Executivo, não quer ser responsável, por exemplo, quando estourar uma rebelião em um presídio lá no interior do Rio Grande do Norte, ele ser responsabilizado por isso, enfim. Então, tá tudo isso na mesa, ele tá avaliando, tá falando muito com várias pessoas para decidir o que vai fazer. Muito bem, teremos o desfecho disso possivelmente amanhã, quando o juiz federal Sérgio Moro irá ao Rio de Janeiro conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Denian, permite fazer uma correção aqui? Eu fui puxado a orelha ontem de alguns juízes federais. A gente falou que... na verdade, a gente falou que não sabia direito como seria o processo de troca de Moro, caso ele vá mesmo ao Ministério da Justiça. E a Justiça Federal aqui informou que o que é feito, Denian? Vai ser aberto um concurso interno de remoção. Então, os juízes vão se candidatar à vaga, tem vários critérios, o principal é a antiguidade, para quem quiser assumir a 13ª Vara Federal, um concurso interno entre os juízes da 4ª Região, que é todo o sul do Brasil. Então não é a doutora Gabriela Hart, que é a substituta da Vara, que assume imediatamente. Vai ser aberto esse concurso interno, quem quiser assumir o lugar de Moro vai se inscrever, e aí o edital vai prever critérios para qual juiz irá assumir os trabalhos de Moro. Muito bem. Ainda sobre a questão da Justiça Federal, 7h08 agora, vou contar uma história de bastidor aqui, que envolve muito esse mundo que relaciona o poder com o jornalismo. O site Intercept Brasil, que faz um jornalismo tido como investigativo, não é um... Uma hora eu falo sobre o site. Mas é um site que reúne efetivamente jornalistas para fazer um jornalismo um pouco mais analítico, um pouco mais profundo. E o site Intercept Brasil, a partir de uma reportagem da Amanda Audi, ela fez uma entrevista com a assessora da Justiça Federal, assessora de imprensa da Justiça Federal, que trabalhou, portanto, muito relacionada a Lava Jato aí por todos esses anos. E essa entrevista ontem circulou nos bastidores do jornalismo e da Justiça Federal, em que a personagem da notícia, veja só, é uma jornalista. Jornalista que todos nós conhecemos, o Mark, então, conviveu, é Cristiane o nome dela, né, Mark? Isso, Machiavelli. Cristiane Machiavelli. Cada vez que eu vejo um jornalista virar notícia, eu fico muito, muito incomodado. Ainda mais quando um assessor de imprensa resolve contar aquilo que ele deveria guardar lá, né? Porque, afinal de contas, assessorou profissionais de uma área e depois sai e abre a boca. Mas, enfim, isso causou um mal-estar lá no judiciário, não causou, Mark? Dele, na verdade, é porque a matéria colocou como assessora de Moro e o Moro nunca teve assessora de imprensa. Ela era assessora da Justiça Federal. E ela colocou algumas coisas ali que a Justiça, os bastidores da Justiça entendeu não ser verdade, teve um mal-estar, mas também nada que atrapalhe o andamento da Lava Jato. Não, atrapalhar não, mas eu acho tão engraçado, né? Porque o que se pode fazer, mas é impressionante, uma parte da imprensa brasileira, ela é pautada para atacar a Lava Jato. Naquilo que puder constranger a Lava Jato, se faz. E eu interpretei essa matéria como mais um ataque à Lava Jato. E agora pelo viés da imprensa, de que a imprensa comprou com farinha. Foi lá, tudo que a Lava Jato, tudo que ela vendeu como pauta, os jornalistas brasileiros compraram como notícia. Mas é óbvio. Você tem a prisão de empreiteiros, de políticos, um grande esquema de corrupção. Mas é claro que você vai comprar a pauta. Você leva pra cadeia a nata do empresariado brasileiro. Você não vai noticiar? Você tem áudios que são levantados do sigilo, de interceptações telefônicas que contam como o crime acontecia no alto escalão da República. Não é notícia? É claro que é. Então essa visão que depois você diz, tudo que nós vendíamos a imprensa comprava, isso é como se fosse assim, a imprensa compra qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é notícia. O que não é notícia é entrevista com assessora de imprensa.
Nós chegamos a um ponto no Brasil em que a gente transforma notícia e assessora de imprensa dando entrevista. Olha ao ponto que nós chegamos, de como deterioramos os fatos. Quando o Mark me mandou ontem a notícia e eu li a entrevista, eu digo, gente, pra quê? E não é uma entrevista assim de 2, 3 perguntas, é um catatal de coisa. Meio sem... Sei lá, não entendi. E toda vez que um assessor de imprensa, e aí eu penso que a colega Cristiane Machiavelli deu um tiro no pé. Eu penso, poxa, quando ela vai dar uma entrevista analisando ali a questão dos seus clientes, os seus futuros clientes vão olhar, poxa, se ela deixa de ser minha assessora de imprensa, quer dizer que ela vai dar uma entrevista agora contando as coisas aqui de dentro? Sei lá, não entendi muito bem. Acho que é ruim pra todo mundo, mas cada um é dono do seu nariz e sabe o que faz. Lembrando que isso foi notícia no mundo inteiro. Então, quando a entrevista coloca lá que os jornalistas não pensavam, os jornalistas compravam qualquer coisa sem fazer a análise crítica, então o mundo inteiro errou, porque a Lava Jato foi manchete em todos os cantos do mundo. No Japão, na Europa inteira, na África, nos Estados Unidos. Então, a imprensa mundial errou, porque a crítica que se faz ali, a imprensa brasileira... Vamos tirar a roupa da notícia, Daniel? A crítica que se faz ali é: a imprensa anti-PT comprou a Lava Jato só para atrapalhar o partido. É isso que se diz nas entrelinhas. Isso é mentira. Então, e aí você fica... porque... A Lava Jato tinha a consciência de que sem o auxílio da imprensa ela não alcançaria lugar algum. Então nós dávamos visibilidade a isso. Mas, gente, prende o Marcelo Odebrecht, prende o André Vargas, prende o Antônio Palocci, prende o Lula, prende quem for. Não é notícia. Você não precisa do auxílio da imprensa para isso. Não, e como a notícia assim? É tão grande, tão grande, tão grande... que você quer o quê? Uma análise crítica sobre a prisão do futuro presidente da Câmara dos Deputados. Depois, prende o presidente da Câmara dos Deputados. Prende o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E aí, não, a imprensa não é crítica. Poxa, que saco, velho. Tudo que se pode fazer para atacar a Lava Jato se faz. Eu imagino como seria isso, Daniel. Vou prender o Marcelo Odebrecht, o maior empresário do Brasil. Não, vamos analisar primeiro, fazer uma reunião de pauta... Calma, não é bem assim. Não vamos divulgar ainda. Segura aí, vamos analisar. Reunir o conselho editorial, por favor. Não, e aí é impressionante como blogueiros de esquerda adoraram a matéria da Intercept, porque daí esse site é de esquerda, inclusive. É de esquerda. E aí os blogueiros de esquerda aqui da aldeia, da nossa grande e pequena Curitiba, ficaram excitados com a reportagem, né? E aí ontem estavam reproduzindo e como se não houvesse senso crítico na divulgação da Lava Jato. Eu acho até que divulga é pouco. Os sites deveriam ter, e aí é uma análise que eu faço, eu acho que os sites deveriam ter, o Rick Mais, a Gazeta do Povo, os outros, deveriam ter um espaço, clique aqui e leia a íntegra de toda a Lava Jato. Todos os processos. Nós deveríamos capturar isso, colocar de uma maneira mais fácil, para que o cidadão pudesse ler os processos em vez de ter que entrar lá na página da Justiça Federal e ir clicando até achar a íntegra dos processos. Eu acho que a gente ainda dá pouca visibilidade para a operação mais importante de combate à corrupção da história do Brasil. Então não contem comigo para entrar nesse mimimi. Isso aqui para mim é mimimi de quem está parcialmente comprometido. E acho que deu ruim para todo lado. Mas eu só acho. Quem não acha, não acha. Seguimos adiante. São 7 horas e 16 minutos. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, muita gente participando aqui sobre os assuntos trazidos ao longo do jornal nessa manhã. O Alexandre de Toledo pergunta qual a opinião sobre a proposta do novo governador do Rio de usar snipers para abater traficantes armados. O traficante está armado dando tiro nos outros, o sniper pode ir lá e dar o tiro no traficante. Não vejo problema nisso. Mas você colocar um sniper em cima de algum lugar esperando o traficante para ir lá abater, daí é um exagero. Você não tem que usar da força do Estado para ir matar os outros. Agora, em área de você tem a inteligência que demonstra que determinada tomada de morro vai se dar aqui ou acolá, um ataque contra a polícia, e aí você tem a inteligência, você posiciona
atiradores de elite para eliminar os traficantes, eu não vejo problema nisso. Na guerra do tráfico, a gente vai fazer o quê? Subir com pomba branca no Morro do Rio? Vamos cantando o Yard Road. Ou então, Hear the road, better for you and for me, cantando música do Michael Jackson, de paz, pomba branca, entregando rosa. Não. O uso de atiradores de elite na guerra ao tráfico não tem nenhum exagero nisso, mas depende o uso do sniper. É o que eu penso. Enfim, o que mais, Mark? O Jorge Prokofiev aqui na live pergunta o seguinte: então quer dizer que a imprensa, além de noticiar os fatos, teria que fazer o papel de órgão revisor das decisões judiciais? Enfim. Eu penso que tá errado aí errada a abordagem que foi dada pela entrevista. Eu acho que... Bom, o Intercept atingiu o objetivo, que era dar mais uma pancadinha na Lava Jato. Deu certo. Penso que a jornalista Cristiane não precisava disso, mas enfim, ela é dona do nariz dela e sabe o que faz. O Cláudio Novatsky pergunta: se o Sérgio Moro ir ao Ministério da Justiça agora, qual a certeza de que ele será indicado ministro do STF no final de 2020? Qual a garantia que os canalhas não vão impedir a sua indicação? Nenhuma. É por isso que eu penso que melhor para o juiz federal Sérgio Moro é permanecer exatamente onde está. Não há nenhuma garantia e eu penso que até é pior para ele. Porque você se envolver nas questões do Poder Executivo são complexas. De outro lado, uma figura como o juiz federal Sérgio Moro, diante do desafio do Ministério da Justiça, quem que vai dar de dedo no Moro, ministro da Justiça, Mark? Ah, não vai, né? Não vai, né? Eu fico imaginando quem que vai querer corromper o Sérgio Moro. Sabe o empresário que vai fazer um rolo lá? Então. Na licitação de comida pro presídio, sei lá onde. Como é que chega no Moro e fala assim: doutor, vamos fazer um rolo aqui? 10% do contrato e tal? Não chega, né? Enfim. E muita gente aqui, Denian, é um assunto que eu tava resistindo, mas tem muita gente falando. Grêmio. E aí? Deu ruim, né? Deu ruim. Eu sou um defensor do VAR, aquele árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo mostrou que aquele zagueiro lamentável do Grêmio reserva, Bressan, meteu a mão na bola dentro da área. Pênalti. Vai fazer o quê? Só que o árbitro de vídeo não viu que o primeiro gol do River Plate foi com a mão. Então, o árbitro de vídeo foi parcial. Eu tô dizendo aqui, foi pênalti contra o Grêmio. Foi pênalti. Só que o árbitro de vídeo não viu que o gol do River foi com a mão. Então você tem o VAR parcial. Porra, a gente conseguiu chegar ao ponto de que o VAR só vale para um lado. Eu entendo que o Grêmio foi roubado ontem. Mas tudo bem, estamos fora, sigamos em frente e fazer o quê? O Alexandre tá falando que é mimimi seu. É um pouco de mimimi mesmo. Ou eu não posso ter direito de mimimi? Todo mundo faz mimimi. Deixa eu fazer o meu um pouquinho, pelo menos no Grêmio. Meu coraçãozinho tá triste. O meu time foi desclassificado da Libertadores. O que eu vou fazer? O Fazolo diz que a Conmebol é uma CBF piorada. Essa Conmebol tá armando pra ter Boca e River na final da Libertadores. Palmeiras que se prepare. Isso, Palmeiras que se prepare que hoje vão assar o Palmeiras também. Tá na cara, mas enfim. E até que o Palmeiras não tá muito bem também já, né? Além de tudo. Então vai ter um Boca e River, os argentinos fazem festa e tá tudo bem. Vamos adiante. O Laudemir Hanson tá perguntando aqui se seu dia vai ser o River. Vai ser o River mesmo. Agora é bom esse time do River Plate. Ô, louco. Que time bom, velho. Denê, muita gente aqui perguntando na live sobre as declarações da senadora Gleisi Hoffmann, entre elas a Mi Figueiredo. Nós temos separado o trecho para os ouvintes do que ela falou ontem. É a Gleisi sendo Gleisi. Depois do intervalo, vamos rodar? Vamos rodar. E é o seguinte, ó. Muita gente pediu para que eu reproduzisse novamente a fala do comentário que fiz a respeito da possibilidade de greve de estudantes na Universidade Federal do Paraná. Que eu disse que os alunos são uns moleques. Mas eu separei esse vídeo foi separado e está postado no meu Instagram. Quem quiser ver de novo, tem que entrar lá no meu Instagram. Meu Instagram é DenianCC. Hoje o Instagram vai ser aberto, vai ser liberado lá para quem quiser, inclusive, compartilhar esse vídeo. Então, entra lá, segue lá no Instagram. Você quer relembrar, quer mandar esse vídeo adiante, entra no meu Insta. É DenianCC. Entra lá
que vai ser liberado agora, aí, daqui 2, 3 minutos. Denian CC. Qual é o teu Insta, Mark Souza? O meu é Mark Souza, Mark tem C mudo, Mark _ Souza com S no final. Terribas. O meu é Oterribas. Oterribas é TERRIBAS. Oterribas tudo junto. Oterribas, Mark _ Souza, Denian CC. Denia, rapidinho aqui, tem 2 participações importantes. A primeira é do ouvinte, final telefone 0885, a Angélica, da ouvinte, portanto, dizendo que hoje precisamos torcer para o Atlético Paranaense. O Atlético entra em campo hoje contra o Bahia, aqui em Curitiba, pela Sul-Americana. Estamos na torcida, viu, Angélica? Denia também, Denia? Também, opa. E o Carlos Gasperin dizendo que é mimimi seu e que pelo Palmeiras não passarão. Sabe como a esquerda fala? Não passarão? Sei. E você sabe que o Mário Celso Petralha, o dono do Atlético Paranaense, tá todo se alvoroçando para ser integrante do governo Jair Bolsonaro? Não sei se o ouvinte sabe dessa informação, uma informação de bastidor. O presidente do Atlético Paranaense, não de fato, mas da realidade, o dono do Atlético, o Petralha, o homem da torcida única, o homem que dá um jeito de atrapalhar a coisa. Ele tá todo para ser ministro do esporte. Se não der o Ministério do Esporte, um cargo no Ministério do Esporte. Ele quer ir para o poder executivo no governo Jair Bolsonaro. Alguém precisa avisar o Bolsonaro de que é fria. Que o Petralha até vestiu os jogadores do Atlético de amarelo, vestiu. Pintou a arena da Baixada de verde e amarela, colocou a luz lá. Tentou ser uma espécie de Luciano Hang do futebol. De emprestar apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Alguém precisa avisar o Bolsonaro para não cair nessa. Larga, não vai. É fria, é ruim. O caminho do Petralha é um caminho ruim para a administração que vem por aí. Que conselheiros importantes do presidente Bolsonaro digam pro Bolsonaro, tudo menos o Petralha. Vai dar caca. Senão esse homem, do jeito que é articulado, vai chegar lá. Tem um lado bom, né? O Atlético se livra dele. E aí é capaz da torcida atleticana fazer uma campanha pro Petralha aí. Denia, mas o Bolsonaro já disse a vários interlocutores que vai acabar com o Ministério do Esporte. Então acho que o Petralha talvez dê com os burros na água, é isso que fala? É. E acho que tem que acabar mesmo. Acho que pode integrar, fazer parte do Ministério da Educação, põe junto. Ministério da Educação, do Esporte, da Cultura, faz um ministério só, corta cargo, chega um elefante desse tamanho, né? Enfim, vamos para o intervalo e voltamos na sequência. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Mark Souza, e a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann? Denia, em coletiva de imprensa, depois das eleições, a presidente do PT, a senadora Gleice Hoffmann, disse que a esquerda está unida para impedir uma aliança entre o presidente Michel Temer e Jair Bolsonaro. Segundo Gleice, é preciso impedir que Temer e Bolsonaro retirem os direitos da população, como aprovar a reforma da Previdência. Uma das grandes tarefas que nós temos a partir desta semana é resistir e enfrentar a reforma da Previdência. Já fizemos isso no passado e continuaremos fazendo, porque entendemos que ela tira direitos da maioria da população brasileira. Ela não foi debatida com a população, nem pelo Temer, nem por Bolsonaro. Portanto, é uma reforma da Previdência que não tem o apoio popular. Ela não está no programa de governo do candidato que ganhou, não fez parte de debates e nem fez parte de exposições desse candidato. Para a Gleice, a frente chamada por ela de democrática e de resistência precisa se unir, porque o PT teme pela vida do ex-presidente Lula. O discurso que tivemos, o candidato que foi eleito, foi um discurso que não tem a ver com o Estado Democrático de Direito, com os direitos das pessoas, com o devido processo legal, que foi a assertiva dele de deixar Lula apodrecer na cadeia. Nós tememos, inclusive, pela vida do presidente. Nós precisamos deixar um alerta aí à sociedade. Lula tem direito a um julgamento justo. Não tem ninguém que possa definir o que fazer com ele antes de seu processo ser julgado de forma justa. Lula é inocente no nosso entender e tem que ter o seu processo
julgado de forma justa. É isso que nós vamos, a partir de agora, fortalecer na nossa luta. Gleisi ainda afirmou que o partido só chegou ao segundo turno por causa da força do ex-presidente Lula. Colocamos essa vitória de primeiro para segundo turno com essa quantidade de votos. A força e ao legado de Lula, que esteve presente nos corações e mentes das pessoas, e o PT dará todas as condições para que Fernando Haddad possa exercer esse papel de articulador. Depois de Lula, hoje Haddad é uma grande liderança do PT. É quem é depositário de 47 milhões de votos do povo brasileiro. Portanto, ele tem muita legitimidade de não só articular, como liderar. Bom, a senadora Gleisi Hoffmann, o bom de analisar a fala da senadora Gleisi Hoffmann é que nunca tem surpresa, né? É sempre a mesma coisa. Lula é a alma mais honesta do mundo, é um coitadinho, um perseguido pelas forças do mal, a imprensa, o Ministério Público e o Judiciário. O PT é a coisa mais honesta do universo, o Partido dos Trabalhadores é detentor de toda a moralidade, o Partido dos Trabalhadores é a melhor legenda do universo, e de que todos aqueles que não concordam com isso são golpistas, fascistas e assim por diante. Analisar a fala da senadora Gleisi Hoffmann chega a ser meio enjoativo, porque ela fala sempre a mesma coisa. Ela engoliu uma vitrola, como se falava antigamente. Engoliu uma vitrola, repete sempre a mesma ladainha. Blá, 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 blá. Fica esse mimimi do Lula livre. Voltou, né, o mimimi do Lula livre. Durante a campanha do Fernando Haddad, o Lula livre foi tirado de cena para não atrapalhar na eleição. Daí terminou a eleição. Qual é a primeira fala do PT? Lula livre. E vai se insistir nisso. E vai se bater sempre na mesma tecla. Mas ontem em Brasília aconteceu uma reunião da chamada Frente Democrática já sem o PT. PSB, PDT já estão tentando dar uma varrida pro PT para lá. O PT não aceita, porque diz que ele é que manda e tem a hegemonia da oposição. O fato é que agora eles estão brigando entre eles. E enquanto isso, o Brasil observa. Mas a fala da senadora Gleisi Hoffmann é uma fala tão óbvia quanto cansativa. Ou não? O que você espera da fala da presidente nacional do PT, Mark? É isso, é golpe. É golpe. E a fala também foi direcionada ao Ciro Gomes, não é? Ciro Gomes disse hoje, em entrevista à Folha de São Paulo, que foi, abre aspas, miseravelmente traído, fecha aspas, por Lula. E foi mesmo. Vamos pensar do ponto de vista da arrogância do PT. Se o PT tivesse apoiado Ciro Gomes, possivelmente Ciro, não sei se ganharia a eleição, mas Ciro teria muito mais condições de enfrentar o Bolsonaro de igual para igual do que o Haddad. O PT não deu nem pro cheiro pro Fernando Haddad. O Ciro Gomes teria maior condição de enfrentamento. Só que o PT não abre mão do protagonismo de ele ser o dono da bola. Essa arrogância do PT matou a esquerda no Brasil. Por isso esse movimento de deixar o PT de lado. O PT, ele é tão forte quanto cancerígeno, né? Ninguém quer um câncer pra si, né? Ninguém quer. E a esquerda tá acordando. Sabe quem vai ficar grudado ao PT, né, Mark? Só o seu satélite direto. O PCdoB e o PSOL, que são os satélites diretos do petismo. O PSOL, que gosta de discursar de partido independente, é mentira. O PSOL com o Boulos é um grude no PT e no Lula que chega a ser uma vergonha. Então esses partidos satélites do PT continuarão desse jeito que nós conhecemos. A fala da senadora Gleisi é o que tem pro café da manhã. E os ouvintes dizem o quê, Mark? Denier, dizendo que aqui sobre a fala da senadora Gleisi Hoffmann, que não concordam com ela, que acham que ela está não representando o Paraná e pedem pra gente relembrar que quando a Gleisi defendeu trabalhadores nessa fala. Não defendeu, né? Não, claro que não. É desse jeito aí, mas não espere algo diferente, né? Não. É assim que é. Enfim, a defesa do PT sempre será do PT e do Lula. Sempre.
Se tiver um tempinho para defender alguma outra bandeira, é bem depois. Primeiro é o PT e o Lula, depois é o PT e o Lula, terceiro lugar o PT e o Lula, milésimo lugar o PT e o Lula, e o 11º lugar, talvez, alguém que seja vinculado ao PT. Então, nada muda no comportamento da presidência do Partido dos Trabalhadores. Daniel, muita gente perguntando como é que tá a situação dela na Justiça. Sabe que em junho a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, pediu a condenação de Gleisi e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na ação em que ele é acusado de receber 1 milhão para a campanha do Senado em 2010. Segundo a acusação, o valor foi desviado do esquema de corrupção na Petrobras e negociado por intermédio de Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Rodrigues, que também é réu. Então, está em trâmite esse processo ainda. Ela foi absolvida em outro, mas esse ainda corre. Mas ela tem foro privilegiado, então não vai acontecer nada. Só há efetividade da justiça no Brasil no que toca à primeira instância e ao segundo grau. O foro privilegiado a gente sabe como que funciona. São 7h36. Tem um recado aqui que eu tenho que passar do Instagram. Quem estava na fila lá para entrar no meu Insta, porque era fechado, tem que pedir para seguir de novo. Tem que entrar agora que liberou, tem que entrar e pedir para seguir de novo, que automaticamente, daí já não precisa mais pedir, agora é só clicar. Mas quem tava na fila tem que chamar de novo lá no Instagram. Então o meu Instagram é DenianCC, tá postado lá o vídeo do comentário que eu fiz sobre a possibilidade de greve na Universidade Federal do Paraná. Não greve legítima, greve de professor ou greve de servidor, mas greve de aluno. Esses alunos picaretas que têm o ensino sustentado pelo poder público, que inventaram essa ladainha de greve estudantil, como se greve estudantil tivesse qualquer legitimidade. A fala de ontem está postada lá, então você pode rever e ver os bastidores aqui do nosso jornal no Instagram DenianCC. Desculpa aí, mas vai ter que apertar o botão de novo. DenianCC. Eu recebi ontem uma mensagem da ouvinte Laura no meu Instagram, que essa daqui eu vou fazer questão de ler. A gente recebe várias mensagens, são muitas mensagens, tá? A gente vai respondendo as pessoas na medida do possível, mas essa daqui foi bem legal. Ela diz o seguinte: pessoal, quem quiser ir nos Correios e pegar uma das 17 milhões de cartinhas das crianças e ser o Papai Noel delas, já podem. Tem pedidos inacreditáveis. Tem crianças pedindo um panetone, uma blusa de frio pra avó, caderno, lápis e borracha pra estudar. É só pegar uma carta e entregar o presente no correio mais próximo até o dia 9 de dezembro. E aí o próprio correio vai se encarregar de fazer a entrega desse presente. É uma ideia bem legal, né? Isso aí todo ano acontece, mas a gente vai dar uma força aqui esse ano, vamos dar uma divulgada nisso. Você pode passar lá no correio, pegar umas 17 milhões cartinhas, né? Uma das 17 milhões. Você pode ler lá, tá, gente? Não é assim, você não sorteia uma carta e leva pra casa. Fiz reportagem disso lá em 1900 antigamente. As cartinhas, elas ficam lá à disposição para a pessoa pegar e ler a cartinha. Para que ela possa, às vezes você tem um pouco mais de dinheiro, você pode dar um presente melhor. Tem muita criança que pede bicicleta, que pede videogame, claro. E tem muita criança que pede material escolar. Comida. Uma blusa pra avó. Então, é assim, se isso toca o teu coração, vai lá. É muito bacana. É muito legal. Eu acompanhei, acho que você acompanhou já também, né, Mark? É muito legal quando os Correios vão entregar os presentes, né? É muito bacana, mas vale a pena. Quem faz experiência própria, te faz um bem danado. Você vê o sorriso de uma criança, nada te paga isso. Vale muito a pena. Isso aí. Então, a ouvinte Laura mandou aqui no meu Instagram. Eu falei, essa daqui vale a pena ler porque, né, a gente fala de tanta coisa ruim que nos chateia durante todo o dia, né? E falar coisas legais assim também é muito bom. E os Correios são uma empresa estatal esta empresa não está imune a uma possível privatização. Os Correios podem vir a ser privatizados uma hora ou outra. E eu penso que não seria uma má ideia, não. Eu acho que pode vender os Correios. Os Correios, eles servem muito para fazer patifaria de corrupção. A gente viu, o mensalão foi descoberto a partir da CPI dos Correios. Tinha aquele cara lá que era vinculado ao PTB, que botou 3 mil no bolso.
A partir daqueles 3 mil, o Zé Dirceu, o Zé, Grande Zé. para tirar a corrupção da asa do governo, tentou empurrar no PTB do Roberto Jefferson. Aí o Roberto Jefferson disse, eu? Só eu? E foi lá e apertou o botãozinho aquele. O botãozinho de FOP. E apertou o botãozinho e explodiu, jogou tudo pro 18º andar. O desfecho, a gente sabe qual é. O Zé e o Roberto Jefferson, os dois foram parar na cadeia no primeiro grande escândalo de corrupção do governo do PT. Foi o Mensalão. O Petrolão depois veio e transformou o Mensalão numa piada, né? Porque perto do Mensalão, o Petrolão... O Mensalão é um Fusca 66. O Petrolão é uma Maserati. Mas mesmo assim, quando saiu, eu lembro de toda a cobertura que fizeram, transmissão ao vivo na Globo, foi uma loucura. Quando saiu o julgamento, né, do Mensalão. Mas, gente, imagina, melhor do que era só isso aqui do lado do Petrolão, né? Imagina que loucura. O que Mas sabe, virou, Terribas, que foi melhor... desdobrando até... Melhor do que o julgamento do Mensalão era a CPI dos Correios. A CPI era gênio também. Porque, você lembra, Mark, eu lembro do Roberto Jefferson. Roberto Ele é genial. Jefferson, genial, né? E um orador espetacular. Isso tudo tá no YouTube, pra quem quiser lembrar. O Roberto Jefferson, narrando o Mensalão, ele dizia assim: Brasil vai conhecer Marcos Valério, um carequinha, publicitário mineiro, gosta de dinheiro, já indicando o caminho da investigação, que o Marcos Valério iria apertar o botãozinho aquele. E foi um Deus nos acuda. Teve musa de CPI, teve secretário do Marcos Valério, teve cafetina, olha, foi a CPI das CPIs, onde se descobriu parte da corrupção de Brasília comandada pelo Zé Dirceu. Denê, mas você pega o seguinte, o Brasil é um país engraçado, né? Tudo aqui é meio mambembe. E aí você pega as duas grandes investigações, com todo o respeito à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, que fizeram um grande trabalho nos dois casos, mas veja bem, as coisas não são descobertas porque há uma investigação de fato. É porque alguém conta. Sempre tem um dedo duro. Mensalão teve Roberto Jefferson. A Lava Jato teve Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, Alberto Youssef e outros tantos delatores. E no Brasil tudo é assim, entendeu? Tudo é... tem um empurrãozinho, tudo tem um jeitinho, enfim. Mandar aqui um abraço, Denê, pro Alexandre Costa. Ele tá enchendo o saco aqui, mandou 50 mil mensagens para mandar um alô para a turma de Tecnologia e Negócios Imobiliários da UFPR. Diz que todo mundo nos escuta e o debate na sala é sobre o que se fala no jornal. Legal. E eu quero mandar um beijo muito grande mesmo a todos os estudantes universitários que ontem encheram aqui as mensagens da Jovem Pan, dizendo que gostaram muito da nossa crítica ao fato de que poucos e barulhentos estudantes chegam à universidade pública e se comportam como moleques. E eu preciso aqui fazer uma ressalva. Essa é uma minoria. A maioria dos estudantes da Universidade Federal do Paraná e de todas as universidades é gente interessada em estudar, em produzir ciência, pesquisa, de ter uma carreira promissora e de produzir riqueza e inteligência para o país. Mas a minoria barulhenta continua fazendo o seu. Tá aí o exemplo dos acadêmicos que vão e levam para a sala de aula o que nós discutimos aqui. Quem também participa conosco é a Jane Onuca. Ela diz que faz residência na Federal e lá tem muito comunista de iPhone. Ela mandou uma comunista de iPhone. O cartaz aqui dizendo que tem uma reunião de luta na UFPR contra os ataques de Bolsonaro. Cara, nem assumiu ainda, velho. Nem assumiu. Eu fico pensando o que vai se dar do discurso da esquerda se o governo Bolsonaro der certo. Porque eu não consigo imaginar o governo Bolsonaro perseguindo minorias. Você consegue, Mark? Não. Achar que o presidente vai perder tempo? Isso que eu ia falar, não tem nem tempo pra isso. Então não vai. Deus. Aí eu fico pensando que não seja um governo perseguidor de minoria nenhuma. E de que o governo economicamente consiga avançar. Qual será o discurso da gente aí que segura a florzinha e não solta ninguém a mão do outro? Então vai dar tilt na rapaziada, né? Então é por isso que fala agora, antes de assumir, para tentar desestabilizar a vontade da soberania popular. A vontade da soberania popular foi da eleição de Jair Bolsonaro. O que mais, Mark? Denê, tem os ouvintes aqui participando, o Jolly Júnior, dizendo que
sentiu que você ofendeu os alunos da UFPR porque generalizou. Eu não generalizei coisíssima nenhuma. Eu disse aluno grevista. O aluno que inventa de greve é um moleque. Vou dizer, e é mesmo. Não falei os alunos da UFPR. Não venha... Vai achar uma pia de louça aí pra lavar. Liga o rádio de novo, clica na live, ouve de novo o lavador de louça. Vai lavar louça antes de encher meu saco. Generalizar. Nossa. Eu não generalizei coisíssima nenhuma. Fui muito claro. Aluno que inventa greve estudantil. Estes são os moleques. E são. Não tem nada de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. O que mais, Mike? O Roque Castanha perguntando se há muitos comunistas nas universidades. Tem em todos os lugares, não só nas universidades. A tomada das instituições pela esquerda foi muito efetiva no Brasil. Escolas, universidades, parte da igreja, repartições públicas. Tudo isso foi dominado pela esquerda, principalmente durante o período militar. Os militares enfrentaram a chamada guerrilha, né? E deixou livre o espaço da arte, do cinema, da música, das universidades, da igreja, para que essas pessoas tomassem e fizessem, aspas, a revolução pelo lado de dentro, como ensinou Gramsci. Então não é que eles estão nas universidades, eles estão em todos os lugares, construindo esse discurso hegemônico, porque só agora, em 2018... o pensamento conservador brasileiro, a direita, conseguiu parar de ter vergonha de ser de direita. Porque até então havia uma espécie de vergonha em pensar desse jeito. Agora é que as pessoas saíram da toca e puseram a cara à tapa. Mas veja quantos e quantos anos de hegemonia de discurso de esquerda no Brasil, a ponto do PFL, do DEM, só serem de direita no papel, porque quando... tiveram oportunidade de governo, sempre se comportaram ao contrário disso. Trocaram de nome, tiraram o liberal do nome e falaram ser democratas. Uma vergonha que o PFL e o DEM faz ao Brasil, uma vergonha. Não assumem sua posição. O Partido Liberal também não existe mais, virou o Partido da República. Exato. Então quem agora aparece como Partido Liberal é o Partido do Bolsonaro. E veja, é um partido social liberal, ainda nem é o Partido Liberal. Então, colocou esse social que, sei lá o que é o social. Agora liberal. Que se começa a deixar vivo um discurso... de esquerda. Dani, é importantíssimo que você lembrou aqui, que é o seguinte, tudo isso que a esquerda faz não é à toa, não é um mando de louco que se junta lá. É tudo pensado, organizado, tem teoria, eles seguem um procedimento. Então não ache que lá os estudantes da Federal se reúnem lá no pátio da reitoria e falam fora Bolsonaro porque são loucos. Não. Há procedimentos, eles seguem autores, doutrinadores, é tudo organizado. O Watson Massidenian faz aqui uma questão interessante. Pelas regras do ProUni, o aluno pode ter apenas uma matéria de reprovação por semestre. Já o aluno da Federal pode ficar reprovando várias matérias e quase não jubila. Então, por que a diferença? Já que o dinheiro é federal nos dois casos, né? O ProUni não pode reprovar. Já na Federal, quem passa pode ficar lá fazendo greve estudantil e não acontece nada. Não, e esse negócio... da diferenciação, porque é dinheiro público de qualquer maneira, né? O aluno do ProUni com o aluno da Universidade Federal. É que a Universidade Federal, por ter autonomia, as universidades federais, né? Não tô falando só da UFPR. Toda universidade tem autonomia. Inclusive as nossas estaduais aqui, o EM, o EL, o EPG, o Unioeste, enfim, tem autonomia universitária. Então, dentro do seu regramento, da sua autonomia universitária, tem lá a regra para o jubilamento. Ninguém jubila mesmo. Nós temos estudantes profissionais no Brasil. Tem carinha de 30 e tantos anos, quase 40 anos, na minha idade lá, estudante universitário desde os 20. Vá, né? Regra de jubilamento, vai lá, cursa uma disciplina, tranca de novo e fica pra enrolar, pra ficar lá dentro fazendo política partidária. A gente sabe. Eu sou filho da Universidade Federal. Eu estudei em Universidade Federal, então ninguém precisa me dizer como é que é, porque eu sei direitinho como é que é. Lá, Mark... Estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma grande universidade. Eu tenho um maior orgulho de ter estudado na URGS, porque é de fato uma grande universidade. Para quem está afim de estudar, te dá uma oportunidade. Quando o mundo inteiro conhecia a internet, nós já tínhamos internet, por ser Universidade Federal, né, poder público. Mas tem cada coisa, né? Eu lembro, por exemplo, que o diretório acadêmico da comunicação ganhava a chapa que trocava a mesa de sinuca.
Quem investia na mesa de sinuca Mas nova ganhava a eleição. É uma excelente proposta. Diretório serve pra isso, é. Sinuca 1, a gente brincava assim, as disciplinas. Sinuca 1, Sinuca 2, Sinuca 3, técnicas avançadas de sinuca, metodologias e técnicas de sinuca. E assim a gente tinha sinuca lá, uma mesa de sinuca. Tem até hoje, inclusive. Você sabe que o Denian é tão antigo, posso revelar aqui, Denian? Que na época dele na faculdade tinha educação física obrigatória. Tinha mesmo. Na faculdade. Educação física obrigatória. Sabe que disciplina que eu fiz, Terribas? Remo. Remo? Veja como a universidade E daí você fazia o remo onde? Lá naquele rio lá do Beira-Rio? Eu lá? remava no Guaíba. No Guaíba? Remava no Guaíba, fazia remo. E é bom, viu? Porque tu vai, imagina, diazinho de sol, Marcos. Ah, o bracinho fica bom, né? Não, e um diazinho de sol, gostosinho, 29, 30 graus de temperatura, e você no meio do Guaíba remando. Delícia, né? Ainda tinha o lazer, a universidade ainda tinha o lazer. Ah. Que beleza. Hoje em dia, tem nada. Vamos para o intervalo? Rick Mais Notícias. Abri a live, Marcos Souza, para olhar. Quero dizer para eles se catarem com esse negócio que eu tenho que falar do Grêmio. Não vou falar do Grêmio. O Grêmio machucou o meu coração. Sabe que eu gosto muito do VAR, viu, Denian? O último jogo da Sul-Americana do Atlético, o VAR foi muito importante para nós. O Atlético, né? Anularam 2 gols do Bahia. Hein, eu tô lendo aqui, abri a live, né? Eu tô vendo a mensagem do Paulo Roberto Felski. Denian, vai comentar algo sobre o primeiro damo do Rio Grande do Sul? Vou comentar. Ninguém tem nada a ver com a orientação sexual do governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ninguém tem nada a ver. O que a esquerda fez, vê que dá um discurso, né? Dá um discurso de respeito às minorias. Mas o que a esquerda fez a partir do Rio Grande do Sul, de espalhar uma foto do governador eleito com aquele que seria, em tese, o namorado dele, o marido, sei lá quem, é de uma maldade inominável. O que as pessoas têm a ver com a intimidade do governante? Qual o problema de, eventualmente, eu não tô aqui pra dizer que é o que não é, sabe por que não? Porque não me interessa. Não me interessa. Pouco importa a orientação sexual do governador do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. O governador Ratinho Júnior aqui é declaradamente e abertamente e feliz heterossexual. Tem esposa, tem filhos no plural e tá muito feliz com a vida dele. O governador do Rio Grande do Sul tem uma orientação sexual, o que tudo indica, diferente da do governador do Paraná. E qual a diferença na vida real de quem governa? O que isso muda na gestão do interesse público? Nada. Então, eu também recebi no meu WhatsApp as fotinhos lá do governador gaúcho eleito, com daí as piadinhas, aquelas de gaúcho e tudo. Ó, do ponto de vista da piada, tá tudo bem, a piada aceita tudo. Agora, você diminuir a condição do Eduardo Leite por, eventualmente, ser homossexual, o que a gente tem a ver com isso? Deixa o rapaz ganhou a eleição majoritariamente não por ser homossexual ou heterossexual ou bissexual ou o que quer que seja. O rapaz ganhou a eleição no voto por ter convencido a maioria do Rio Grande do Sul a votar nele. Sabe, ontem eu fiquei muito chateado com essa mensagem que chegou aí. Pô, que saco, deixa o cara em paz, velho. Denê, só reforçar aqui que tem 2 fotos circulando. Uma delas, inclusive, é ele com o irmão dele. Tem nada a ver. Tá com o irmão na praia, com o irmão dele, irmão de sangue. Então o pessoal fala demais. E aí tem uma coisa, como o governador do Rio Grande do Sul é bonitão, boa pinta, é um cara grande. Não sei se ele tem olho claro, acho que tem, meio loiro. Pega lá, esses gaúchos lá da região sul do estado. E aí fica. Tem pinta de galã da Globo. Tem pinta de galã. Então ficam pegando no pé do rapaz. Deixa o guri em paz, deixa ele governar. Deixa fazer algo diferente. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, de quem eu gosto muito. É muito criticado. Eu gosto muito do Nelsinho. O Nelson Marquesan Júnior, gostava muito do pai do Nelsinho. O Nelson Marquesan também é jovem. Pegam no pé dele, aí é pelo outro lado, porque daí o Nelsinho é mulherengo. Então, por que as pessoas não vão cuidar da vida, né?
Parece, por que você tem que olhar pra vida do outro? Cuida da tua vida já tá cheia de... Te garanto que a tua vida tá cheia de pepino. Não é o caso do nosso ouvinte aqui, eu não tô criticando o ouvinte, ele perguntou se eu ia comentar. Porque de fato é um assunto que tomou aí o WhatsApp de todo mundo. Você não recebeu, Mark? Sim. Você recebeu a foto do governador, Terrível? Recebi. Mas todo mundo recebeu lá, tirando o sarro do garoto. Tô nem aí Tem aquela frase ótima do Greca, né? Que bobagem, eu não vou governar com a bunda. Pois é. É maravilhoso. É pura verdade. Vamos nessa, gente? Só deixa eu ler a última mensagem aqui, Daniel. A Michele Leal, dizendo que ficou muito feliz que você fez remo. Ela pede pra você mandar um abraço a todos os remadores do Clube de Regatas de Curitiba. Todo mundo nos ouve. Gente, não é possível. Onde que é o Clube de Regatas de Curitiba? Onde é que rema? Rema Mas no você Bairro? lembra? Eu acho que é lá como é o remo? No limite com São José dos Pinhais. Ali É lá naquelas no cavas. Iguaçu, lá, eu acho que é lá. Terribas, eu vou te dizer o seguinte. Você lembra de tudo? Terribas, eu vou dizer assim, eu não lembro. Mas é como andar de bicicleta. Você não esquece. Porque você aprende a técnica, você estende o braço lá e tem a cadeirinha do remo, ela é mexe, móvel. aham. Ela é móvel. E aí você tem que virar os remos, ou o remo, depende se tu tá remando com um remo só ou com dois, um em cada braço. Você tem que virar pra que a pá do remo faça assim, né? Sim. Pra que venha sobre a água. Aí quando tá lá em cima, você põe assim, baixa e puxa pra você dar o deslocamento. E aí quando você tá num barquinho, num esquife lá com mais de um, por exemplo, 2, 4, 8 remadores, o de 4 é muito legal, porque daí fica um timoneiro lá na frente, não me lembro como é que é o nome, ele fica... Up! Aí todo mundo tem que puxar junto. Quando um puxa errado, o que acontece com o barquinho? Dá aquela travada bacana. Eu tomei tanto banho de Guaíba, porque tinha um que errava e às vezes era eu. Aí vinha na cara tudo. E outra coisa, parece fácil, né? Mas aquele... Acho que é fácil, né? Aquele barquinho fica assim, ó. Daniel, Pra você cair na água. E choveu de remador aqui, hein? Aqui, ó, o pessoal que pratica o esporte. O Arli Fernandes dizendo que é lá no Parque Náutico Iguaçu, no Boqueirão. O pessoal treina lá. Também a participação aqui do Antônio Oliveira. Também a participação do final telefone 0401, não tem nome. Enfim, muita gente aqui. Todo mundo remador, Daniel. Quem diria? Nosso jornal tem tudo que é tipo de gente. Eu tenho mesmo, vontade né? de fazer aquele... Eu vou esperar aí do nosso clube dos remadores um convite pra que eu relembre lá. Eu vou afundar o barco, né? Então, né? É isso que eu ia falar. Eu pesava 72 quilos, Então, né? Hoje em dia. A Flávia vai agora começar a me deixar magrinho. Aí depois eu queria fazer aquele caiaque. Eu sinto uma vontade absurda de Mas fazer o caiaque no mar daí. Só que o caiaque é muito sinistro, né? Daí o caiaque é muito violento. Mas Agora, eu acho sensacional o caiaque. Vamos fazer o seguinte, se o pessoal convidar você, Daniel, nós vamos gravar o teu banho, você vai cair, Mas daí tem que obviamente. ir com maiô. E daí vamos colocar no Instagram. Imagina o Denian De maiô. com 2,10 metros de altura de maiô. Maravilhoso. É que 2 o metros, pessoal 2 metros e 18 de altura com aquela roupinha colada. Que lindo É que o que pessoal vai acha ser. que você é baixinho, gordo e velho. Não tem nada a ver com isso. Eu já recebi Jesus. cada mensagem. Nossa, eu achava que o Denian era baixinho, gordo e velho. Careca. Acho que achava que Muita era gente acha que ele é careca. careca. Ah, é maravilhoso isso, né? Então. Gente, assista a nossa live no YouTube. youtube.com/RickMaisPS. Você vai ver que não tem nada disso. Tá. Então Quero dizer que eu vou torcer pro Palmeiras hoje à noite, mesmo. Pois Só é. pra desmontar esse esqueminha da Comebol, que quer fazer o clássico argentino na final. Não conte comigo. Vou torcer pro Palmeiras e vou torcer pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. Se o Grêmio caiu, Terribas, tô falando sério. Se o Grêmio caiu, hoje sou palmeirense. E vou Muito torcer obrigado. pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. Tomara que o Palmeiras consiga virar. Muito bem. Vamos nessa? Vamos nessa, gente. Então nós voltamos amanhã com o nosso jornal. Siga a gente no Instagram. DenianCC é o meu Instagram. O Mark Souza é Mark_Souza. O Mark do Mark não é Mark com K, assim, desses Mark americano. É Mark com francês, C. é. Mark com C mudo. E o Souza é com S. O Terribas é o Terribas mesmo. Ele botou. Por que você Terribas- botou esse O antes? Ah, porque daí é o Terribas. Porque Terribas sozinho não dá, né? Entendi. Terribas é meu sobrenome. Daí. O Terribas. O Terribas, Mark_Souza. O meu é DenianCC. Aproveita aí a tua quarta-feira, curte a tua quarta. Amanhã nós voltamos na véspera do feriado. Antes Tchau. só da gente ir embora, eu queria dedicar esse programa ao Richard, né? Que nos deixou hoje. Nosso grande amigo. Ele era diretor aqui da Dance Paradise. O Richard, ele era um dos grandes fãs desse jornal.
era apaixonado pela Jovem Pan. Um dos maiores. Ele era apaixonado pela Jovem Pan, ele se dedicava a essa rádio como poucas pessoas se dedicam a alguma coisa na vida. Ele chegava aqui, ele era às vezes o primeiro a entrar e o último a sair. Virava noites aqui dentro. Então eu dedico esse jornal ao Richard Weber, que na verdade o nome dele é Ricardo Matos, né? Nosso grande amigo, uma pessoa de um espírito ímpar. Sabe, então, vá com Deus. Tem uma coisa, quando as pessoas vão embora cedo demais, que sempre me ocorre. Poxa, é um guri, meu, que tava andando aqui conosco. E ele era um cara tão desprendido de vaidades pessoais que ele vinha trabalhar de calça de agasalho. Vinha de moletom, de camiseta, todo esculhambado. E era diretor aqui do Dance Paradise, um dos nossos dirigentes aqui da rádio. Eu tô muito, muito chateado mesmo com a morte do Richard, que coisa absurda. Mas ele tinha mesmo um problema de respirar, né? Ele tinha essa coisa do... Isso. Ele precisava fazer cirurgia. Pô, mas que droga, velho. Isso é pra estragar o dia da gente. A gente não sabe ainda de velório, nada disso, né, Tê? Não, assim que tiver informação a gente vai passar. Então tá bom, eu vou passar lá hoje com absoluta certeza pra dar um abraço na família do Richard, nos amigos do Richard, porque isso nos... Pô, o Terribas quando mandou esse WhatsApp aqui de manhã cedo, pô, chateia a gente, né? Chateia bastante. Mas vamos embora, vamos pra frente, porque a gente tem que tocar a vida e fazer as coisas acontecerem com efetividade. Esse é o caminho. Voltamos amanhã. Tchau.